O que pode ser considerado fobia do dia a dia, isto é, medo do dia a dia que a gente carrega, que a gente tem, que influencia fortemente a nossa vida e negativamente. Rafael Costa, você tem alguns exemplos, alguns casos que eu imagino aqui, que já está nos contando outros também. Vou te pedir que fale agora sobre o medo de dirigir. A minha esposa, ela já tem a carteira de habilitação há cerca de 10 anos. Mas pegou o carro uma vez, as pernas batiam no volante, de tanto tremer. E até hoje ela não dirige. Esse medo de dirigir é possível de ser superado? Com certeza, totalmente possível. Os recursos para que isso aconteça já está nas pessoas, né? Do mesmo jeito que esse padrão, né, que essa trave emocional, a fobia, o trauma, seja o que for, foi instalada, ela também pode ser reestruturada de uma forma diferente. É totalmente possível. Você já fez trabalho com pessoas Já, assim? diversas vezes, de dirigir especialmente. Como conduzir essas pessoas a superar isso? Ótimo. Bom, o primeiro passo que a gente precisa entender que, assim, as pessoas, geralmente, quando a gente vê alguém, por exemplo, como a sua esposa, né? Não dirige, né? Em especial uma moça que eu atendi, de várias, um exemplo, as pessoas, elas falam disso meio que com um tom, assim, de sorriso, não vou dizer deboche, né? Mas elas não dão o devido valor, né? Não que seja interessante, poxa vida, realmente, tadinha. Não estou dizendo que é para você alimentar, de alguma maneira, uma certa vitimização da pessoa, mas respeitar e entender que aquilo é sério. Tanto é sério que tem 10 anos que sua esposa não dirige, por exemplo. Essa outra pessoa que eu atendi tinha 8 anos. Né? Uma outra tinha 5. Eu tinha uma outra senhora que ela tinha 15 anos que ela tentava tirar a habilitação e não conseguia nem tirar a habilitação. Então, só para você ter ideia, eu já tinha 61 anos. E tinha 15 anos que ela vinha tentando tirar a habilitação e não conseguia. Então, a gente precisa entender, nós, né, que estamos ao redor de pessoas assim, precisamos respeitar isso, né? Deve ser bobo, para com isso, não sei o quê. É muito fácil. Essa não é a melhor estratégia, né? É muito fácil para a gente que está fora, mas essa colocação não é a melhor estratégia. Imagino que você não faça isso, né? Não. Ótimo. E aí a pessoa que está na situação... Mas eu cobro muito. Acho que todo mundo cobra do outro, que você vê que tem habilitação e não dirige. Não é? Eu fico pensando, poxa vida, né? Como pode isso, né? Mas é interessante, a pessoa, né, que está nessa situação, que tem, de repente, ali essa reação fóbica, primeiro passo, ela se respeitar. Ela não se julgar e achar assim, eu não nasci para isso. Porque realmente talvez eu nunca vá conseguir fazer isso, ou dirigir, ou falar em público, ou seja o que for. Primeiro passo que você precisa entender é se respeitar. E entender que este padrão, que de repente hoje está te limitando, ele não é você, ele é só um padrão. Então, se é um padrão, ele pode ser reformulado, ele pode ser reestruturado. Então, não acredite que você é assim. Ou seja, eu não sou uma pessoa que nasci para dirigir. Isso não existe. Né? Qualquer ser humano que tenha suas faculdades mentais em ordem e tirou uma habilitação está totalmente habilitado e pronto para dirigir. Só que existe uma limitação e é preciso identificar essa limitação. As pessoas, quando elas têm esse tipo de limitação, elas tendem a tentar fazer assim, ó. Imagina que aqui é a limitação, ela fala, não, eu não vou, chega disso, eu não aceito mais isso, eu vou conseguir. Não, peraí. A mudança não está em você não olhar para a limitação, para a trava emocional, para resolver. O processo de resolver está exatamente você encarar, identificar. A gente só resolve um problema quando a gente identifica ele. Mas a gente só identifica um problema quando a gente respeita e se interessa por esse problema. Então, primeiro passo, você tem que se permitir aceitar. Ok, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de ir numa reunião. Eu tenho isso. Eu me aceito assim, eu me permito sentir isso. Mas vamos lá, por que eu sinto isso? Toda emoção, seja ela boa ou ruim, as pessoas elas associam assim, emoções, quando são boas, ótimo, é legal. Quando são ruins, eu não quero tê-las. Mas toda emoção ela tem o seguinte sentido, entregar uma mensagem a nós. Nosso corpo ele tem essas reações emocionais e são fisiológicas, porque elas trazem uma mensagem. Então, quando a sua esposa, por exemplo, estiver ali no carro, estiver me assistindo agora... ela vai assistir. Primeiro ponto, eu vou dar uma tarefa para ela agora, e você necessariamente, se possível, nem esteja lá. Entrar no carro, você não vai dirigir ainda, né? Até porque o meu objetivo não é fazer ela dirigir, mas é fazê-la se sentir como ela quer se sentir, e aí ela decide se dirige ou não, tá? Mas entrar lá no carro, saber que ela tem essa limitação, se permitir, e olhar para dentro de si, ao invés de estar tão preocupada com os julgamentos e dizer, poxa, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Peraí, por que eu estou sentindo isso? Que emoção é essa? Por que as minhas pernas estão tremendo? Esse exercício é chamado de autoconsciência. Essa é a primeira habilidade emocional que a gente precisa desenvolver. Autoconsciência emocional.
que é a capacidade de identificar a emoção e a origem dessa emoção e a mensagem que essa emoção traz. Toda emoção é uma mensagem. Qual é a mensagem? Provavelmente ela vai conseguir perceber pensamentos que ela tem que estão nutrindo essa sensação, que vão dizer para ela, se você dirigir, sei lá, você vai bater em alguém. Se você dirigir, o carro vai morrer, você vai ficar no meio da rua, seu esposo vai ter que vir. Então, é uma mensagem que muitas das vezes, essa mensagem, ela pode ter uma parcela de verdade, de cuidado, mas no geral ela tem muito mais mentiras, vamos assim dizer, muito mais irrealidade, né? E medo excessivo do que necessariamente algo realmente genuíno e verdadeiro. E aí, quando ela percebe isso, essa mensagem, ela começa a criar dentro dela as soluções para essa mensagem problema que está gerando a emoção. Que mensagem é essa? Por exemplo, poxa, se eu dirigir, eu posso bater, eu posso cometer um acidente. Ela começa a dizer, ótimo, então o que eu vou fazer? Eu vou dirigir com atenção. Se eu dirigir com atenção e com cuidado, né, e realmente olhando para frente, fazendo tudo o que preciso fazer, eu vou conseguir dirigir. E quando ela diz isso, é impressionante, Ronaldo. Quando eu faço exercícios como esse, eu faço de uma maneira um pouco mais técnica, né, usando outros recursos, mas aqui para as pessoas que estão assistindo, esse é um passo, né? Você ter essa autoconsciência e perceber, poxa, que tipo de pensamentos eu tenho, né, sobre dirigir. E aí você identificou a mensagem, você cria a solução. Cada vez que fizer esse exercício, você vai ver, daqui a pouquinho, quando ela entrar no carro, ela já vai se sentir mais tranquila, porque ela começou a criar um novo modelo de mente, um novo padrão psicoemocional acerca de dirigir. Daqui a pouco ela inicia o carro, né? E quando ela sentir a emoção de novo, se permite sentir, não fica nervosa tentando evitar a emoção, mas sente a emoção. E aí fala, por que eu estou sentindo isso? De novo, medo, ótimo, mas eu estou habilitado, eu tenho condições, eu vou ser cautelosa, eu vou dar só um primeiro passo, vou dar só uma volta. Daqui a pouco ela rompeu isso. Você trabalha com muitas pessoas. Naturalmente, eu não vou te pedir que conte caso de ninguém, mas casos que você conhece, não identificando personagens. Por exemplo, é possível tratar alguém que, mesmo sendo um adolescente ou um jovem, tem medo de namorar, tem desejo, tem uma vontade enorme de namorar, mas tem medo de dar o passo de começar namoro, ou alguém que já está com uma idade bem madura, 40, 50 anos, nunca namorou, porque teve sempre medo. É verdade. É possível isso? É possível também, totalmente possível. Bom, tem um psicólogo, eu não lembro o sobrenome dele, é o Dr. William, é americano, ele fala que todo problema desses de ordem, vamos dizer assim, psicossomático, né, de ordem emocional, psicológica, é fruto da falta de amor, né? De alguma maneira, foi alguma dificuldade em ser amado, ou se sentir amado, né? Daí a importância, né, de realmente nós, enquanto pais, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, de realmente amar os nossos filhos. E amar nossos filhos vai muito além do que bancá-los, né, do que cobrá-los, mas significa, inclusive, amá-los além, né, das escolhas deles, etc., dos erros deles. Né? Não estou dizendo que você deva não corrigir seu filho, não orientar. Mas é importante que a gente comunique esse amor, né? Uma pessoa, Ronaldo, quando ela tem essa dificuldade de realmente se relacionar com pessoas, é porque talvez ela não consiga se ver como uma pessoa realmente adequada, como realmente uma pessoa que ela sim pode ter alguém que vai amá-la, que vai gostar dela, que vai se interessar por ela. Então, o medo não está na outra pessoa, né, em se relacionar com ela. O problema não está no outro. O problema está em nós, né? O problema está em mim, a maneira como eu me enxergo, como eu me vejo. E quando a gente não se vê como uma pessoa adequada, será que vão gostar de mim? Será mesmo que eu sirvo para ser amado? Se eu não acredito nisso, eu não me abro para isso. Eu não me permito fazer isso. Então, se caso essa pessoa tem esse padrão e ela não conseguiu, de alguma maneira, se sentir amada, né, e se sentir realmente uma pessoa adequada, é importante que ela comece hoje, agora, com pequenos passos. É natural que essa pessoa, essa reação fóbica, ela não se manifesta apenas ali na relação. Mas talvez é uma pessoa que não busque fazer coisas que dê prazer para ela. Talvez ela não cuide dela tanto quanto ela merecia. Então, passos para resolver isso, né? É possível a gente já ir direto no cerne do problema? Sim. É algo que, inclusive, eu faço no Imersão Master Coach. Lá a gente consegue, em 3 dias de imersão, fazer algumas atividades ao vivo, de forte impacto, que, né, todos ali aprendem ao vivo. Como também é possível, você que está nos assistindo agora, começar a fazer coisas que te dão prazer, sabendo que você merece, sim, ser amado, né? Se aproximando de pessoas, geralmente as pessoas não fazem isso só com relacionamento amoroso. Se distanciam, às vezes, de pais, né, de tios, de irmãos. Então, volte a se aproximar dessas pessoas, permita que essas pessoas te dêem um abraço,
né? E digam coisas boas para você. Permita-se você também se amar. Cara, hoje eu vou num lugar que eu gosto, sabe? Um lugar que me dá prazer, simplesmente porque eu quero, porque eu mereço, né? Se sentindo merecedor. Logo, você vai começar a ver que não faz sentido ter esse medo, né? Caso seja proveniente dessa situação que eu disse, de se sentir inadequado e etc. Mais alguns casos que eu quero mencionar aqui, te pedir que você vá comentando conosco. Hoje nós temos a grande necessidade, e as pessoas que estão iniciando a sua vida ativa no mercado de trabalho têm a grande necessidade hoje e a riqueza de poder aprender uma língua estrangeira. Mas tem muita gente que tem medo, ou que tem alguma resistência grande a aprender um inglês, um espanhol, alguma outra língua. E sente a vontade, mas tem essa trave, isso né? também pode ser considerado fobia? Sim, é como eu disse, né? As pessoas elas associam muito fobia a esses problemas mais típicos, né? Mas toda limitação emocional que faz você Eu acho que mais ainda o inglês, viu? O inglês, faz sentido. Eu já também tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim, né? E invariavelmente é fruto realmente de uma experiência, né? De uma experiência que você viveu, que foi forte, significativa emocionalmente e que trouxe um impacto negativo emocional de maneira que isso produziu um aprendizado. Um aprendizado é isso, né? Aprendizado não é só as coisas, as informações que a gente adquire, mas os aprendizados emocionais. Então, uma vez eu atendi pessoas, por exemplo, várias vezes, não lembro agora especificamente quem, mas eu já vi pessoas que a professora, né, de alguma maneira expôs aquela pessoa, né, criticou, julgou, né, realmente feriu, né, aquela pessoa ali emocionalmente. Poxa, isso é um absurdo e tal, ou rotulou, chamou de burro, né? Então, o inglês, como é uma língua, como é um processo que é interessante porque o inglês não é difícil, mas ele é diferente, é só isso. E ele é muito diferente, né? Ok, ele tem algumas similaridades, mas essencialmente é uma língua diferente. Então, as pessoas tentar ensinar algo diferente num método onde você tem que aprender isso, tem que aprender isso, então as pessoas sofrem com aquilo, elas realmente criam uma aversão, porque a liga emocional que ela sentiu foi ruim. Então, elas criam uma aversão, e fobia é aversão. Então, elas têm essa limitação, e toda vez que vai num cursinho, ela não consegue, ela se sente mal e etc, ela para, ela vai embora. Né? Então, o que é preciso entender? O mesmo processo, ter autoconsciência, começar a entender por que é bom o inglês, como pode ser bom. Agora, por exemplo, professores, né, que podem parar para perceber que é interessante que quando a gente aprende português, a gente não aprende com base em uma outra língua. Né? A gente aprende português porque a gente aprende a essência da comunicação. A gente não está preocupado em traduzir palavras. Isso aqui é um copo. Né? Copo, fala copo. Não, a gente está preocupado que isso aqui que serve, copo. Né? Então, a gente associa a comunicação. Então, se o inglês fosse ensinado de uma maneira mais inteligente até emocionalmente falando, né? Usando essas estratégias para que a pessoa consiga pensar como inglês. Né? Os grandes métodos hoje de sucesso de inglês, existem hoje grandes empresas, grandes aplicativos, né? Tem um aplicativo chamado Rosetta Stone, outro Duolingo, todos eles estão preocupados com isso, em fazer uma associação e não simplesmente em traduzir. Né? Que o traduzir torna-se mais limitador. E aí a gente acaba emocionalmente sentindo uma coisa que a gente não gosta e a gente se distancia disso. Muito bem. Quero agora fazer a seguinte pergunta. A fobia, ela pode estar associada também a alguma depressão que a pessoa começa a manifestar? É interessante fazer esse paralelo, porque assim, não que depressão e fobia é a mesma coisa, né, ou que uma gera outra, mas pode ser que uma fobia, né, uma limitação, uma vez que a pessoa às vezes tenta vencer aquilo, ou aquilo incomoda, e aí ela começa a ter essa ascendente, né, no caso descendente emocional, de começar a se sentir mal, né, se sentir menor, se sentir frustrada, e aí pode sim desencadear uma depressão. Mas depressão é uma coisa, né, fobia é outra. Muito bem. Olha, mais casos aqui ainda que a gente vai voltar a estudar, ô Rafael. Ótimo. É uma fobia? Medo de voltar a estudar? Pode ser uma fobia, né? Dependendo de como foi a experiência, né? Eu ouço muitas pessoas que falam que, né, às vezes, não só estudar o ensino fundamental, mas até uma faculdade, né? Às vezes você aprendeu algo, teve uma experiência e você pensa, esse negócio de estudar não é para mim, etc. Então é interessante, Ronaldo, porque hoje eu desenvolvo muitas pessoas, né? Eu leio muitos livros e tal. E há um tempo atrás eu olhava para os livros, eu chegava a dizer que eu não nasci para ler livros. Esse negócio de ler não é para mim. Olha o quanto é tão arraigado, né, a experiência que foi vivenciada, que ao ponto de olhar para o livro
e me sentir tão mal em relação ao livro e o meu consciente racionalizar. Isso aqui não é para mim, eu não nasci para isso. Olha que engraçado, né? Assim são pessoas com faculdades, né? Com voltar a estudar e tantas outras coisas, né? Porque é um padrão emocional. Então, o que você precisa fazer? O que eu fiz para conseguir ler? Eu precisei criar novos aprendizados. Mas não apenas dizer, eu posso ler, eu posso ler. Não, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de criar sensações emocionais, de realmente entender por que esse livro é importante, onde eu quero chegar. Né, que é algo que eu acho que a gente vai falar talvez no próximo bloco, dos objetivos, metas, que ajudam muito, inclusive, nesse processo, de a gente se desvencilhar de muitas dessas limitações fóbicas que nós temos. Exatamente. E vamos trazer também outros casos aqui concretos, práticos, para pedir ao Rafael que comente conosco, dentre eles, pessoas que têm medo de se relacionar com outras pessoas. Eu acho isso muito importante. E pessoas que têm dificuldades de relacionamentos também. A gente vai falar sobre isso. E no ambiente empresarial, quando toca o telefone, o chefe chama você para conversar, você começa a ficar nervoso, começa a suar, sempre pensando no pior. A gente volta já já.